Pessoal, boa noite mais uma vez, tá? Esse é o Yoga na Real, uma live que acontece agora, às quartas-feiras, às 20h30. E hoje eu vou conversar com a Simoni Prado. Olá, boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Então, eu vou conversar com a Simoni Prado. Ela é uma professora de yoga e ela é uma especialista em neurociência. E aí, a Simoni, eu sou super fã dela. Eu sou super fã de pessoas estudiosas. Eu tenho uma queda por pessoas estudiosas. E a Simoni é uma pessoa muito estudiosa, né? Ela fez a formação lá de yoga na Shanti e ela já era uma pessoa que já vinha estudando antes da formação e ela continuou estudando. Até hoje ela continua estudando. Então, eu já estava para fazer essa live com ela há um tempo, eu já estava conversando com ela, ela andou por uma época de correria, de mudança de casa e fazendo mais uma das milhões de formações, ela nunca para. Isso eu também acho, né? Giovana, que está assistindo a gente, é mais uma maluca que nem nós, e que nem a tua mãe, que a tua mãe também não pode falar nada. Então, Si, muito obrigada por ter aceito, tá bom? E eu agradeço. Fala um pouquinho de você, da tua trajetória, né? E, pessoal, tópico da aula da aula, professor é um inferno, né? Escola não sai da gente. Tópico da live de hoje, né? Yoga como coadjuvante, né? Trabalhando com a manutenção da qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson, tá bom? Sim, obrigada. Agora a palavra fica com você. Imagina, Dri. Eu que agradeço a oportunidade. A gente já estava conversando faz um tempo, né? Tá me ouvindo bem, Dri? Estou ouvindo bem. Vou confirmar, tá. Depois dos problemas técnicos, né? A gente é melhor confirmar. Deu tudo certo, deu tudo certo. Diga lá. Então, assim, é uma oportunidade muito legal. Todo mundo que gosta muito de estudar, quem gosta de pesquisar, então a gente gosta de expor também o que a gente fez, né? E a minha trajetória começa muito antes do yoga, mas o yoga tem muito a ver com a mudança da trajetória, né? Então, a Shanti foi um ponto fundamental para fazer essa recalculada de rota, digamos assim. E eu sou, assim, originalmente da área da educação, formada em matemática, completamente diferente de uma área de yoga, uma área física, né? Mas dentro da educação a gente começa a ter alguns questionamentos, né? E na nossa vida pessoal também. Então, essa união de questionamento profissional com o pessoal me levou a estudar psicologia, filosofia, até que eu encontrei o yoga pela segunda vez na minha vida. Então, nessa segunda vez eu resolvi levar mais a sério, porque eu realmente estava com uma necessidade pessoal, individual. E como todo praticante de yoga que leva a sério e realmente mergulha no yoga, eu comecei a perceber os benefícios, né? E junto disso, eu também comecei a me aprofundar nos estudos de psicologia, né? Que também é uma graduação que eu estou fazendo ainda, né? Estou no 4º ano de psicologia. E daí, no início da graduação, que começou a surgir minha paixão por neurociência. Primeiro na Chantichala, né? Quando eu assistia às aulas do Roberto Simões, eu já gostava de neurociência, já lia por conta própria, mas foi na formação e a união com a graduação de psicologia que me levantou essa paixão. E sempre quando o professor de neurociência falava sobre algum tópico, principalmente de doença neurodegenerativa, eu sempre ia fazendo conexões com o pouco que eu tinha aprendido, né, sobre os benefícios das práticas e das terapias complementares. Né? Então, sempre ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Ué, se a atividade física faz bem, tem benefícios, inúmeros benefícios neuroprotetores, por que o yoga também não tem? Né? Então, o questionamento veio daí. E foi o início de uma busca, né? No comecinho da graduação, primeiro semestre, já comecei a buscar sobre o assunto. E, inclusive, tem homenagens no meu TCC à minha mestre yoga, né, Adriana, ao meu mestre, professor. Tu sabe que esse nome me incomoda, mas tudo bem. Eu sei, justamente por isso que eu coloquei. Eu vi o TCC, eu olhei aquilo, eu falei... eu sei, eu sabia mas muito que ia rolar essa obrigada, mas... E a mestre é aquele que conduz pelo caminho, né? Então, foi uma mestra. Então tá bom, então beleza. Mesmo que você não saiba muito bem qual é o caminho, né? Não, o importante é conduzir, né? Vamos junto. Vamos junto, só não sei para onde, mas nós vamos. Não, o importante a gente acha mais para frente o caminho. O importante é caminhar. E nessa busca, né, que surgiu essa paixão, começou a surgir, né, na minha cabeça a exploração do tema.
né? Então, quando eu entrei na especialização em neurociência, eu já tinha uma noção do que eu queria fazer, tinha a ver com yoga, com certeza. Eu só não sabia qual público, né, com qual público seria a pesquisa. Então, fui recordando dessa época da graduação, do quanto o Parkinson, né, a doença de Parkinson me instigou, até a gente vai falar um pouquinho mais para frente, pela quantidade de sintomas e pela quantidade crescente da incidência, né? Cada vez mais a gente vê mais idosos com câncer, desculpa, com doença de Parkinson, mais pessoas mais novas, né? A incidência geralmente é em idosos, mas a gente está vendo também muitas pessoas novas tendo Parkinson precoce, né? Que é uma coisa que difere da estatística, né? A estatística é bem baixa. Então, como professora de yoga, também ficou o questionamento. E se receber, né, um aluno que é um paciente de doença de Parkinson também, né? Que é uma pessoa cometida por Parkinson. Como que eu vou lidar? Né? Porque Eu já tive um aluno desse no SESC. Sim, sim. Eu acho que a gente já Eu conversou sobre atendi um isso. aluno desses no SESC e foi bem complicado. Sim. Não foi fácil, não. Porque eu acho que quanto mais a gente souber, né, sobre o assunto, independente de qual, melhor a gente lida. Tanto eu como professora, ele como paciente, como aluno. Então, eu achei interessante me aprofundar nesse tema justamente também por eu ser professora, né, e conseguir lidar com todos os públicos, que é o que a gente almeja, né, e sempre tem o público mais querido, no caso da Adriana e no meu também os idosos. Então, eu achei muito importante, né, fazer essa pesquisa e mostrar até para eu conhecer e mostrar para os outros que é sim possível, né? Práticas que na mídia geralmente é exposta como uma prática difícil, uma prática avançada. O yoga é para pessoas flexíveis, pessoas magras e jovens. Não, o yoga deveria ser para todos. O yoga é para todos, né? O que não deixa ser para todos são os nossos preconceitos. Então, a partir disso, né, eu fui explorando os meus próprios preconceitos, né, e todos os protocolos já existentes para me tornar uma pessoa melhor, uma professora melhor e também uma pesquisadora melhor. Então, daí surgiu todo esse trabalho. Então, uma das primeiras coisas, que foi até uma gafe que eu cometi, né? A mudança da nomenclatura. Eu acho que isso é interessante, porque tem muita gente que não sabe disso. Eu mesma não. Quando eu fiz a primeira postagem, gente, não sei se vocês chegaram a ver, eu escrevi para yoga, né, como coadjuvante no tratamento do mal de Parkinson. E eu coloquei mal. Aí, depois eu estava lendo o TCC e aí eu leio doença de Parkinson. E aí eu fui perguntar para Simone. Aí assim, não, a nomenclatura já mudou há alguns anos. Eu falei, bom, sim, então vamos conversar, falar pessoal, por que mudou, né? Porque muita gente não sabe disso. Eu era uma que eu não sabia. Sim, algumas nomenclaturas, né, vindas da área da medicina tiveram algumas atualizações e vão ter ainda ao longo, né, das décadas. E a doença de Parkinson foi uma delas, que era conhecida como mal de Parkinson. Primeiro que tem a palavra mal, é uma palavra que já rotula, né? Então, mal é um mal comum, é um mal como um todo para a pessoa fica incapacitada completamente da vida dela, ou ela tem uma sobrevida, tem uma qualidade de vida, então, por uma forma até taxativa, evitar o rótulo mesmo, né? O carimbo na testa, eu acho que carimba muito, né? O mal de Parkinson. Então, para evitar, e justamente por toda essa divulgação de capacitismo, né? Que é um tema que você até já falou um pouquinho nos seus stories que eu vi, justamente por isso são redefinidas, né, algumas nomenclaturas. O mal de Parkinson, que agora é doença de Parkinson, foi uma delas, né? Porque é uma doença, né? É uma classificação da medicina, uma doença, e Parkinson, né, tem toda a literatura do pesquisador, quem descobriu aquela doença. Então, nada mais justo do que ter o nome de doença de Parkinson, não de mal de Parkinson, né? E vocês vão ver que, né, ao longo da minha apresentação aqui com vocês, que apesar de ter muitos sintomas e ser incapacitante, há sim uma sobrevida, há qualidade de vida, há como manter uma vida, né? Teoricamente normal, porque eu não gosto desse termo de normal, né? O que é normal. Então, uma vida onde você consegue sim ter uma funcionabilidade, você consegue, né, colocar esse ser no mundo, né? Então, é justamente sobre isso que o meu trabalho fala, né? A manutenção da qualidade de vida. Para a gente manter uma qualidade de vida, presume-se que você já tenha uma qualidade de vida, né?
Então, você tenta, a todo custo, durante a sua vida, né, manter alguns parâmetros de qualidade de vida. O paciente de Parkinson perde um pouquinho, né, a qualidade de vida pelos sintomas, pela neurodegeneração, e quais os tratamentos, quais as manipulações, os protocolos que a gente pode, né, entrar como tratamento coadjuvante para manter essa qualidade de vida, né? E a gente vai falar também um pouquinho sobre qualidade de vida, que até você também colocou hoje no story um pouquinho sobre, né? Que é só sobre qualidade de vida dá um trabalho inteiro. Porque eu achei muito interessante que eu pedi para você, eu falei, ó, eu vou colocar uma citação, eu liguei para a Simone e falei assim, Si, eu vou usar no meu story uma citação da OMS, que está no seu trabalho, mas é da OMS. Eu achei interessante, a OMS coloca como qualidade de vida, né, Si, a inserção, sim, a percepção de inserção na vida, né, do indivíduo na vida. Sim, né? sim. E tem a ver com funcionalidade, né, com se manter funcionando. Sim, então, assim, a qualidade de vida não tem uma definição clara e objetiva. A qualidade de vida é tal coisa. É um conjunto de fatores, né, que é muito subjetivo, inclusive. Então, é como a pessoa enxerga a inserção dela no mundo, né, como ela existe nesse mundo, esse ser no mundo, né, quais as ações que ela consegue executar nesse mundo e, principalmente, quais as expectativas. Então, essa modulação entre expectativa, né, o que ela consegue fazer, o que ela gostaria de fazer. Né? Então, é uma questão completamente subjetiva. Né? Existem alguns fatores, aspectos objetivos, né? Mas a maior parte é subjetiva, né? Do como o ser humano se enxerga e como ele age nesse mundo. Se há satisfação ou não, expectativa e realidade, né? Aquela brincadeira, expectativa versus realidade. Muito legal, eu achei muito legal essa definição. Si, tu quer começar? Ela vai apresentar? Como é que você... Eu vou apresentar. Eu trouxe um slide para vocês, né? Vou falar um pouquinho sobre um slide para vocês que dá uma pincelada em tudo que foi o meu trabalho. Como o trabalho é muito extenso, até a parte do TCC, que inclusive a Adri leu, é uma parte bem resumida do que foi pesquisado, né? Que são vários artigos lidos, várias buscas. Eu vou falar um pouquinho. Então, assim, eu vou tentar, de uma forma mais resumida, né? Passar um pouquinho sobre os 3 temas, né? Que é yoga, qualidade de vida e doença de Parkinson, para a gente tentar unir, né, esse Frankenstein, né, 3 assuntos que até então não tinham muita ligação, para conseguir ver aonde, né, onde eu quis chegar e o que eu consegui saber de acordo com o que já está publicado. Né? Lembrando que o meu trabalho foi uma revisão sistemática, né, que é um trabalho que revisa artigos que já são publicados, que já foram publicados, revisados, que estão disponíveis na literatura. Então, a revisão sistemática ela tem justamente esse intuito de unir, né, esses fragmentos soltos para conseguir, né, trazer informações novas para a ciência. Então, esse é o intuito desse meu trabalho, né, desse modelo de trabalho, na verdade. Então, eu vou colocar um slide. Você me avisa se estiver compartilhando? Porque tá bom, vai lá. Né? E qualquer coisa, vocês que estão assistindo aí também avisem, né, caso vocês não estejam vendo, enfim. Dá um toque aí, escreve no chat, tá bom? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho melhor sobre essas questões, porque, como eu falei para vocês, a gente acha que nunca vai atender, tá, gente? E um belo dia, um aluno meu, que era um aluno praticante de yoga, né, que treinava na musculação, fazia gym, ele era super ativo, mesmo, assim, muito ativo, sempre foi atleta, a vida inteira atleta. Um belo dia ele aparece lá na porta do SESC, professora... Então, fui diagnosticado com Parkinson. E aí, aquelas coisas que você acha que nunca vai rolar, entendeu? Mas um dia aparece. Né? E apareceu, acontece. E sim, é complicado, realmente. Tem que saber atender. Sim, sim. Você consegue visualizar, Adri? Eu consigo. Qualquer coisa, pessoal, se vocês não estiverem vendo, deem um toque aí. Mas eu acho que está tudo certinho. Que eu estou um pouquinho às cegas. Vai lá. Então, como vocês podem ver, eu trouxe essa foto, essa foto é a menina dos meus olhos, que é de um dos artigos que foi pesquisado, que eu acho uma graça, né? Essa sala de yoga toda alinhadinha, né? No sistema meio que Iyengar, com cadeiras e com props, né? Com alguns equipamentos. Bloquinhos. Isso, os bloquinhos nos pés. Então, assim, para você já começar a entrar no clima do que é um yoga adaptado, né? Às necessidades dos indivíduos que vão praticar. Então, e é um guerreiro, parece um guerreiro, né? É um guerreiro 2, né? É uma variação de Virabhadrasana 2. É show. Isso. Então, assim, esse trabalho ele foi todo desenvolvido
na Unifesp, né, na especialização da Unifesp, com a ajuda da minha orientadora, que é uma pessoa muito conhecida na área acadêmica, a Alessandra Mussi Ribeiro. Ela é lá do Laboratório de Bioprospecção de Produtos Naturais, e ela também tem um núcleo de pesquisa em terapias complementares, né? Então, daí surgiu esse encontro da minha orientadora, com a pessoa que orienta com a pessoa com vontade de estudar, e deu tudo certo ao longo desse trabalho. Então, como eu disse anteriormente, vou passar bem rapidinho, é que o objetivo desse trabalho foi unir, né, todos esses artigos que já tinham disponíveis na literatura, né, para avaliar, né, o que tinha escrito sobre o tema, né, e o que trazia, quais eram os resultados já dispostos na literatura. Então, toda a metodologia é feita por buscas em bases de dados, bases científicos, né, e eu trouxe apenas esse pequeno desenho aqui para vocês darem uma olhada, o fluxograma, sobre a quantidade de artigos, né, que eu achei nessas buscas, e depois os que foram refinados, né, para vocês terem uma ideia como anda a literatura a partir do yoga, qualidade de vida e doença de Parkinson. No começo eu achei 165 artigos. É até bastante coisa, um número bom para você pesquisar. Porém, de todos esses, vários não atendiam os critérios e sobraram apenas 18 estudos. Né? Desses 18 estudos, apenas um era do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a maioria eram de pesquisadores americanos, né? De universidades americanas. Então, para começar a falar um pouquinho sobre o Parkinson, né? Eu trouxe uma imagem para vocês para explicar exatamente a área comprometida, o que é comprometido, aonde começa essa neurodegeneração, né? Porque a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva, né? Então, a neurodegenerativa, ela degenera neurônios, né? E também ocorre a depressão de dopamina, que é um neurotransmissor. Então, essa depressão é como se extinguisse, né? Diminuísse a dopamina naquela área, numa área específica, que é essa área no mesencéfalo. Esse desenho que parece um Mickey, né? A gente brinca, né? O pessoal de neurociências brinca que parece um Mickey, né? Umas orelhinhas, o olhinho. Onde tu tá vendo isso, Simone? Ai, a gente vê. Sério? Esse é o Mickey Mouse do Se alguém tá cérebro. vendo um Mickey aí, pelo amor de Deus, porque eu não tomei. Olha as orelhinhas. Sem brincadeira, Simone, aonde? Mas tudo bem. Ah! Você está falando aqui, né? O do ladinho, não? Isso, não do o cérebro. ladinho. Não dentro dessa parte. Beleza. É o zoom. Né? Você tirou ali o zoom. Eu estava olhando o cérebro. Eu falei, cara, o Mickey está muito amassado. Não, a gente deu um zoom, fez um corte no mesencéfalo e tirou. Então, agora eu estou vendo um Mickey. Tá bom. Mickey. Aceitem, é um Mickey. Tudo bem, agora eu estou tentando. Vai. Nessa partezinha mais escurinha, na orelhinha do Mickey, para guiar vocês, é onde fica a substância nigra, né? Essa substância nigra é uma das mais acometidas na doença de Parkinson, é essa área, né? E também essa parte toda, que seria a cabecinha do Mickey, é o mesencéfalo. Essa área, ela é praticamente responsável pela atividade motora, atividade em sequência, né? Então, a gente já começa a pensar que uma pessoa que está com alguma neurodegeneração nessa área, nesse local, ela vai ter algum problema, algum comprometimento motor, né? Seja de início de marcha ou de manutenção da sequência da ação, né? Da movimentação. E o Parkinson, né, para trazer um pouquinho de dados para vocês, é o segundo distúrbio neurodegenerativo mais comum. Ele só perde para o Alzheimer, né? Então, assim, é o segundo, e está em incidência maior cada vez mais. Ele acomete a maioria homens e a partir dos 60 anos. Uma minoria, menos de 10%, são pacientes com Parkinson precoce, né? Que é antes dos 60 anos, ou mulheres. A maior parte realmente são homens. E as estatísticas mostram que 150 casos a cada 100 mil habitantes, né, no mundo. Então, essa estimativa tende a duplicar até 2050. Então, provavelmente, algum professor em formação ou já formado vai sim ter um aluno com doença de Parkinson dentro da sua carreira, né? Em alguma época. Eu tinha feito uma conta, eu lendo o teu TCC, eu fiz uma conta. Eu fiz a conta, fiz uma regra de 3. Lendo o TCC. Eu fui fazendo conta. Em 2050 vai ter, pelos dados do TCC, 20 milhões de pessoas acometidas.
sim. E as pessoas têm assim, a curiosidade, né, de perguntar o porquê, como surge a doença, o que pode se fazer para curar, mas ainda a ciência não tem uma resposta única, afirmativa, né? Não se fechou uma causa única, né, nem uma cura. O que tem é tratamento de sintomatologia, dos sintomas, né? Não tem nem como refrear essa progressão, né? Como frear, como parar a progressão. A doença vai progredir ao longo dos anos mesmo. Tá? E o Parkinson, assim como o Alzheimer, ele começa muito antes de apresentar sintomas. Né? Alguns estudos dizem que até 20 anos antes do primeiro sintoma. Né? Então, muitos de nós, Ah, ou parentes, conhecidos, podem estar já desenvolvendo alguma doença neurodegenerativa e só vai ter o primeiro sintoma daqui a muitos anos, né? então é uma doença silenciosa, né? Sim, silenciosa. Os pesquisadores estão cada vez mais tentando aprofundar, né, tentar achar alguns traços, algum indicativo, né, na fisiologia da pessoa Tá. antes do primeiro sintoma, para começar um tratamento precoce, digamos assim, precoce se for, né, se a gente comparar com sintoma, né, com o início do sintoma, porque na verdade ele já está ocorrendo, a doença já está ocorrendo. Então, eles estão cada vez mais tentando achar algum sinal, né, do começo da doença, do start. Depois de achar esse sinal e começar a avançar a ciência a partir disso, aí sim vão pensar talvez numa cura, né? Que é muito mais difícil do que essa identificação, né, da progressão do começo da doença. Então, aqui como eu trouxe no slide, o Mickey, né, com a substância negra. Então, nessa área, que é a mais acometida, a depressão de dopamina, né? E a dopamina é um neurotransmissor muito importante na nossa vida, né? Na manutenção de tudo, o humor, né? Muitos ansiolíticos, eles fazem essa modulação da dopamina, então vocês já vão também pensando, né? Começando a pensar que não só os sintomas serão motores, né? Podem ter também sintomas psicológicos, né? Que também vão abaixar, vão diminuir essa qualidade de vida do paciente, da pessoa acometida por Parkinson. Os sintomas mais clássicos são os sintomas motores, né? Que são os sintomas mais reconhecidos, né? Os sintomas que são vistos primeiros, que são o tremor em repouso, que é o sintoma mais clássico do Parkinson, né? Que a gente atrela ao Parkinson, a gente até vê alguém com sintoma de Parkinson, a gente já tem uma ideia, né? Pelo tremor. A rigidez muscular, a rigidez articular, a bradicinesia, que é uma lentidão dos movimentos, né? A lentidão para iniciar e para continuar os movimentos. A instabilidade postural, uma pessoa com Parkinson não consegue manter a sua coluna no eixo, né? Ela tem uma instabilidade. Então, vocês já vão fazendo a conexão aí com uma aula de yoga, né? O que se deve trabalhar, o que deveria começar, qual o início do trabalho, né? Com um paciente desses. E a marcha congelada. Esses dois últimos, né, sintomas, eles são os mais incapacitantes dentro desse eixo motor. E os que apresentam maior risco de queda e principalmente de morte. Há muitos estudos que atrelam esses dois sintomas ao maior risco de morte, né? E dados mais ou menos mostram que 70% dos pacientes com Parkinson sofrem alguma queda muito importante ao longo da sua vida e alguns chegam a óbito. Então, os Sim, prejuízos. vou precisar fazer pergunta. Ah, Professor, eu quero perguntar. pode O perguntar. que é tremor em repouso? O que é esse Tremor, repouso? isso, o repouso que a gente diz é o repouso do corpo, mas geralmente o tremor é nas extremidades, né? Então, a pessoa está deitada, dormindo, relaxada, ou vendo TV e está tremendo, está fazendo tremor. Isso, Tá, é a visão clássica que a gente tem de Parkinson, né? Uma pessoa idosa, por exemplo, sentada com a mão tremendo tá, muito, né? Que incapacita até de pegar um copo d'água, de se movimentar de forma mais funcional, né? tá. Esse é o sintoma clássico do Parkinson, tremor em repouso. E aí, quando a gente pensa em rigidez, é uma rigidez muscular e articular. Eu estou pensando aqui porque a gente já vai pensando aquilo que você falou, como Já vai seria um pensando protocolo de nisso. atendimento para essa pessoa, né? Sim, Então a gente já sim. vai raciocinando, é rigidez muscular e articular. Isso, principalmente a muscular, né? Mas como o corpo é um jogo, né? A Tá. musculatura, a parte óssea, eles também vão experimentar rigidez articular. Mas mais importante é a muscular. O sistema muscular do paciente com Parkinson, ele fica muito acometido, né? Justamente por conta da baixa da dopamina, que é um dos neurotransmissores que mais faz essa modulação, né?
de também fazer essa modulação, porque tem outros neurotransmissores envolvidos, né, nessa modulação, não é tão dicotômico, né, um neurotransmissor faz uma coisa, o outro outra, eles estão, né, interligados, fazendo baixa e aumento de outros. Então, os sintomas motores vão ser os principais, né, justamente por isso. Mas também tem o eixo dos sintomas não motores, que vão trazer prejuízos psicológicos e cognitivos também, né? Então, os problemas que não são motores são os problemas cardiovasculares, a pressão arterial elevada, muitas dores, distúrbios dos sonos, fadiga, e do eixo psicológico, a ansiedade e a depressão. A depressão é a comorbidade mais comum entre os pacientes de Parkinson, né? Então, você já começa a montar um cenário de uma pessoa idosa que já não consegue mais, né, ter tanta mobilidade, com todos esses sintomas motores. Provavelmente tem alguém, né, cuidando, alguém assessorando o seu dia a dia, e ainda ela experimenta todos esses sintomas não motores, né, ansiedade, depressão, também por conta de ser cuidado, né? Então vira aquele ciclo de piora, né? Então, tudo isso vai diminuir a qualidade de vida da pessoa. E a E gente aí vai. a gente pode pensar também nessa depressão, naquela questão da qualidade de vida, de você ter uma função e Sim, você perde função porque você está tendo que ser cuidado pelo outro. Eu sim, vejo isso, justamente. o maior horror, né? Eu atendo os idosos no SESC, o maior horror que eles têm é dar trabalho para os filhos. Eles não Sim, querem de maneira alguma dar trabalho para os outros. Então, quando sim, eles têm alguma coisa que eles precisam acionar filhos para cuidar deles, eles ficam muito tristes, assim. Eles ficam muito sim, incomodados. sim, né? É uma. Como a gente falou anteriormente, a qualidade de vida ela engloba N fatores, né? E você ser cuidado, ele é um aspecto que muda toda a sua vida, né? Toda a sua dinâmica, né? Inclusive familiar, não só do paciente, mas da família inteira, né? Então, muitas pessoas se envolvem nesse cuidar, né? A pessoa já tem esses problemas, esses sintomas motores, físicos que incomodam, que incapacitam, e ainda assim tem que mudar, né? Tem essa mudança a sua mudança diária, da vida diária, ter essa aceitação da doença, a aceitação de ser cuidado, né? E aquilo que a gente falou sobre qualidade de vida, expectativa e realidade. Então, a expectativa, né? O quanto de expectativa essa pessoa tem de ir até o final da vida funcional e o quanto de realidade ela está tendo no momento. Então, tudo isso vira um combo, né, de sintomas que vão incapacitar a pessoa não só fisicamente, mas também psicologicamente. Então, vou mudar aqui para vocês para falar agora de qualidade de vida, que a gente já comentou, né? Só uma pincelada, que aqui embaixo está justamente a frase do Story, né, da Dri, que fala um pouquinho sobre o bem-estar, né? Que a qualidade de vida, hoje em dia a gente entende muito mais como bem-estar, tanto que a gente sempre fala, eu quero trabalhar menos, porque eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter bem-estar. Então a gente atrela muito essas duas, né, palavras, qualidade de vida, bem-estar. E a qualidade de vida também, ela é entendida como os benefícios que a gente ganha na nossa vida, né? Então, tudo que a gente ganha atrela a qualidade à nossa vida. Mas ela está muito mais ligada à nossa percepção individual, que nem a gente já falou, sobre a nossa existência, sobre a nossa capacidade, funcionabilidade e as expectativas, contemplando mais as esferas subjetivas do que as objetivas, que a gente também já comentou lá no começo. E por toda aquela quantidade de sintoma. E essa diminuição da qualidade de vida há de ter um tratamento para tratar os sintomas, a sintomatologia, e não a progressão da doença, como eu falei anteriormente. Então, tem dois nichos de tratamento, né, que são os tratamentos farmacológicos e os não farmacológicos. Os farmacológicos, vindos da medicina, eles são considerados como padrão ouro, né, o tratamento habitual, né, para a doença de Parkinson, que é feito com a levodopa, né, que é um medicamento conhecido como L-Dopa, que ele faz essa modulação da dopamina no cérebro, então ele tenta de todas as formas modular essa dopamina, porém essa modulação de dopamina também traz problemas para o paciente, né? Porque com o tempo a fisiologia da pessoa acostuma com a medicação, tem que aumentar a dose, nesse aumento de dose traz alguns sintomas que são às vezes mais agravantes do que os sintomas originais. Um deles, além, como a gente falou antes, da lentidão do movimento, é o movimento descoordenado, que é justamente dessa flutuação, né? Essa flutuação motora que a gente chama.
Então, além da pessoa ter uma pausa no movimento, que é a marcha congelada, não consegue iniciar essa marcha, por exemplo, andar, ela ainda tem uma lentidão e ela tem flutuações, né? Então, vocês vão montando aí na cabecinha de vocês durante uma aula de yoga, né? Como seria durante o dia a dia da pessoa, porque na aula de yoga você ainda tem uma pessoa ali te instruindo, mas você imagina no dia a dia da pessoa o quanto é difícil todos esses sintomas, mais os sintomas que vêm dessa modulação da dopamina, né? Através do tratamento farmacológico. Também tem outros que são tratamentos fitoterápicos e que advêm de suplementação, que é o caso da mucuna pruriens e também da faba, né? Conhecida como faba, que é a vícia faba. Esses dois, eles são utilizados também, geralmente, junto com o fármaco, né, L-Dopa, para ajudar nessa modulação, caso o paciente não tenha uma resposta muito boa só ao fármaco, tá? E tirando essa parte farmacológica, cada vez mais estão sendo usados os tratamentos não farmacológicos, justamente para ajudar o tratamento padrão e também lidar com esses sintomas, né, com a progressão da doença e os sintomas que o remédio agrega, né? Então, justamente essa flutuação que eu falei anteriormente. Os mais utilizados, fisioterapia, inúmeros protocolos de fisioterapia para Parkinson, os exercícios físicos também, então musculação, caminhada na esteira, tem vários protocolos. Esses dois são utilizados justamente pela neuroproteção, que já é um benefício muito conhecido, né, principalmente do exercício físico, né, a fisioterapia mexe mais com essa modulação do movimento, né, essa maior consciência no movimento. E nisso também vem entrando o yoga, né? Não só o yoga, o Tai Chi Chuan também, musicoterapia, algumas outras terapias que são consideradas complementares, né? O yoga, ele entra como principal da terapia mente e corpo, né? Que se chama. E por que que o yoga pode auxiliar? Aí que foi aquela minha pulguinha atrás da orelha de anos atrás, que eu comecei a pensar como que ele poderia auxiliar e o porquê, né? O que acontece, né, com os benefícios do yoga? Para o paciente, para uma pessoa comum, para um aluno comum, tem muita coisa na literatura que já explica, né? Muitos artigos, muitos livros, muitos professores já falam sobre os benefícios do yoga. Mas e para uma pessoa que tem essa doença neurodegenerativa, como que o yoga pode auxiliar? O yoga, como a maioria aqui já sabe, que provavelmente são praticantes de yoga, professores de yoga, ele é muito mais do que uma prática física, né? Ele vem de uma filosofia e é um conjunto de práticas, né? Lembrando do Ashtanga Yoga, das 8 partes do yoga. Então, essas 8 partes do yoga, se a gente for parar para analisar, 2 são mais físicas, né? Que seriam os asanas e os pranayamas. O restante não são práticas físicas, né? Então, a gente pode pensar que uma pessoa com acometimento físico, ela pode sim praticar yoga. O yoga é para todos. Então, a partir daí, que eu comecei a analisar e comecei a tentar levantar artigos e trabalhos que falassem sobre esses outros angas, né, as outras partes do yoga, como que eles poderiam auxiliar além dos asanas, porque os asanas também aparecem muito na literatura, até por conta da visão ocidental que o yoga é uma prática física, assim como um exercício físico, né, e a gente já sabe que não é bem assim. Então, o yoga, esse encontro de yoga e a ciência, é um encontro que começou lá muito tempo atrás, no início do século XX, né, com o Instituto do Kuvalayananda, com publicações no Yoga Mimamsa. Então, a partir daí, eles começaram a analisar os resultados, né, os benefícios fisiológicos, né, físicos e fisiológicos, e também psíquicos do yoga, né? E a primeira coisa que aparece nos estudos e na literatura é a resposta de relaxamento, pelo foco e pela modulação da respiração, né? Que a gente conhece como pranayama, esse exercício respiratório, né? E quais os benefícios, né? Qual o objetivo desse exercício respiratório? O que você quer quando você começa um pranayama, né? Você quer, como o Patanjali já, né, coloca nos sutras, você quer baixar os seus vritis, quer refrear os seus vritis? Então, você vai entrar num estado de mente mais focada, né? Então, essa modulação da respiração e a resposta do relaxamento traz esse foco de atenção. Nos asanas, já acontece o feedback para o sistema nervoso central. Que esse feedback para o sistema nervoso central, ele tem como resposta o estado psicológico mais sereno.
também lembrando do Patanjali, daquele estado mental mais apaziguado, né? Então, a prática de yoga comum, que a gente conhece como física, né? Você faz os asanas pautado na sua respiração, sempre a respiração como âncora. E esses dois eixos, né, de respiração e do asana, trazem o estado mais sereno, né, o estado psicológico mais apaziguado. E esse estado mais apaziguado, ele já gera um controle também do sistema nervoso autônomo, né, que a maioria dos yogis também já tem essa noção, que o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso central, como que começa essa modulação, né? Então, as sensações corpóreas da prática do yoga, as sensações de relaxamento, elas vão retroalimentando as estruturas límbicas, né? Que são as estruturas que são responsáveis pelas emoções. E a partir dessa retroalimentação, também começam a combinar o quê? Emoções e alterações de comportamento mais positivas, né? Então, a gente vai, isso num praticante comum, já é um consenso, mas um praticante também que tem algum acometimento neurológico, né, alguma doença neurodegenerativa, também acontece. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que difere, né, de um praticante comum, né, o que seria o quê? As regiões corticais motoras, né, Tô indo muito rápido, Dri? Não, tá indo... O tá pessoal fala aí. Pessoal, tá eu tô te ouvindo, eu tô prestando atenção. Pessoal aí que que eu não estiver tô vendo. ouvindo, qualquer dúvida vai perguntando aí. Tá, não, se deixar a gente desembesta no cérebro aqui, né? Opa! Então, assim, como que a gente inicia um movimento, né? Para vocês entenderem o que difere uma pessoa, um praticante sem nenhum problema ou sem nenhuma doença neurodegenerativa e um praticante de Parkinson. Para a gente realizar um movimento, os núcleos da base são um dos responsáveis, os principais responsáveis, né? Porque para a gente realizar esse movimento, são 3 regiões básicas que são responsáveis por esse movimento, que são as regiões corticais motoras, o córtex motor primário, o córtex pré-motor e depois a área motora suplementar. O que vai acontecer no córtex motor primário é quando você inicia o movimento, porque você tem que ter um foco de atenção, você tem que ter um comando, certo? Para você iniciar o movimento. Após o início do movimento, quem fica responsável pela sequência, por seguir esse movimento, nessa ação, são os núcleos da base, que são justamente o local onde está essa substância negra, onde estão acometidos os neurônios dopaminérgicos, né? Onde está justamente essa depressão de dopamina. Então, para você seguir o movimento, você tem essa dificuldade, né? Então, você não consegue... Como é que é isso? Você começa o movimento, né? Eu vou começar, eu tenho o impulso de andar, mas eu só tenho o impulso e eu não consigo continuar a caminhada. Isso? Exatamente. Porque falha a transmissão. O lugar por onde deveria passar o comando está comprometido com o Parkinson, é isso? Isso seria a marcha congelada? Isso, o freezing, que eles falam, né? A marcha congelada é justamente essa dificuldade em iniciar o movimento, certo? Você tem o comando de início, porém você não inicia. Se vocês assistirem a algum vídeo com um paciente de Parkinson, vocês vão ver justamente essa dificuldade de iniciar. Parece que a pessoa está literalmente congelada, né? Ela fica até balançando para frente, tentando iniciar o movimento. Então, ela tem o comando, vai, anda, mas não anda, não consegue, né? Não consegue justamente pelo comprometimento dessa área, né? Então, o que uma pessoa normal faz muitas vezes sem pensar, a pessoa tem que ficar ali tentando comandar o movimento. Justamente. Nossa, que coisa louca, né, Simone? Uma coisa tão normal pra gente, né? Sim, a gente tipo, não anda, tem. Eu vou ali, não Sim, é? A gente só consegue ter essa percepção quando a gente tem a perda, né, de alguma coisa. Nossa, isso na vida. Muito. Né? A gente só percebe quando perde alguma coisa, a gente começa a dar assim, uma importância maior para esse ato tão simples, né? Que para a gente andar, movimentar braço, né? Andar é uma ação mais complexa, uma ação maior, mas qualquer movimentação tem esse freezing aqui no andar, fica muito mais nítido. Né? Se vocês verem alguns vídeos, né? Quem tiver curiosidade, coloca lá no Google, dá uma olhadinha, tem vários testes com um paciente de Parkinson, que eles conseguem continuar andando por um tempo. Só que se qualquer coisa distrair, ele perder o foco, ele fica congelado durante minutos e não sai dali. Então, esse trabalho de manter o foco do yoga pode ajudar a diminuir esse sintoma. Exatamente aí que está o pulo do gato. Legal. Entendeu? Porque até então, todos aqueles desse slide, todos esses
benefícios da parte de cima, um praticante comum vai sentir também, o praticante com Parkinson também. Porém, essa parte abaixo é onde a gente difere o paciente de Parkinson, porque por mais que a gente também tenha os benefícios completos do yoga, a gente não tem nenhum comprometimento, por exemplo, na marcha, né? Então, para a gente, esse é o pulo do gato para o paciente com Parkinson, porque a partir do momento que ele tem o start para andar ou para se movimentar, mas não consegue prosseguir, automaticamente ele tem que ter mais foco de atenção no movimento o tempo inteiro e o tempo inteiro para executar qualquer ação. E essa manutenção de foco é uma coisa muito difícil para a gente, né? Para nós ocidentais. E não é à toa que uma prática oriental, né, a prática de yoga, traz esse benefício, a gente se assusta tanto com esse benefício, né? Muitos praticantes, quando começam a praticar, nossa, eu tô com mais foco, com mais percepção, né? Minha percepção melhorou, meu foco melhorou, e a busca de muitos praticantes também, né? Esse aumento de foco, da calma. Para o Parkinson é crucial, né? É crucial para se movimentar no seu dia a dia, para ter uma qualidade de vida. Para ter uma qualidade de vida. Para a gente procura a qualidade de vida como algo maior. Para um paciente de Parkinson, é para a manutenção da vida diária. Né? É uma coisa muito mais... É uma necessidade muito além. Dali, né? Bem ali primária mesmo. Eu preciso para viver. Sim, sim. Então, o que eu achei com o meu trabalho, além daquilo que eu já falei ali para vocês? Os resultados de todos os trabalhos, eles apontavam as primeiras 5 linhas, 4 linhas daqui, o que apontam para qualquer praticante, que é o ganho de consciência corporal, né? Então, mas já vão pensando num aluno com Parkinson, né? O quanto é importante cada item, né? Cada benefício que o yoga, e também nas primeiras 4 linhas, o exercício físico também, a fisioterapia, trazem para o praticante, né? Para o paciente. Ganho de consciência corporal, o aumento da mobilidade, a maior mobilidade, aumento de força e flexibilidade e melhora no bem-estar físico. Esses 4 são comuns à fisioterapia e ao exercício físico, tá? Que todos esses têm também a ver com a modulação de dopamina, tem a ver com a neuroproteção, tudo isso são benefícios que vêm daí também, como consequência. Porém, o yoga também tem essa possibilidade, né? Tem esse ganho desse feedback do sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, principalmente através da respiração. Né? Lembrando que a nossa respiração ela tem 2 eixos, né? O que a gente controla, o que é automático, o que a gente não controla. E justamente na prática do yoga, a gente tenta controlar a respiração o tempo inteiro, não só através do pranayama, mas durante a prática inteira, né? Para conseguir modular aquela prática que a gente está fazendo, né? E com isso a gente ganha essa modulação do sistema nervoso autônomo, que até então ele era autônomo, automático. Né? E a gente começa a conseguir ajeitar o nosso sistema nervoso central bem minuciosamente, né? Mas tem esse feedback. Mas aí eu estou pensando na aula. Então, traduzindo essa história para a aula, seria aquela história assim: você fica o tempo inteiro regulando a sua respiração ao longo da aula. Sim. E até faz alguns pranayamas, sei lá, faz Ujjayi, faz respiração quadrada, né? E você começa a aula com uma respiração mais acelerada e meio descoordenada, e tudo dando certo. No final da aula, é aquela respiração fraquinha, pouquinha, que você respira pouquinho, quase parece que vai parar de respirar, mas você está de boa. Então, ou seja, eu fico voluntariamente modificando a minha respiração, e aí, em decorrência disso, eu acabo interferindo na modulação do sistema autônomo, e aí eu respiro pouquinho, e tá tudo bem. E aí respira mais fraquinho, baixa vrite e aumenta foco mental. É isso, né? Sim, e essa respiração, esse sistema nervoso autônomo, né, ele começa a incorporar essa respiração, né, esse ritmo respiratório, né? Então, esse ritmo respiratório se torna o basal, ali, o comum, o aceitável. Então, não tem nenhum problema na sua fisiologia. Sua fisiologia se adapta. Legal. Né? Então, por isso que no final da aula de yoga a gente está calminho, está com a respiração mais normal, assim, mais tranquila,
A gente mas não respira tem menos esforço. por minuto, né? Na realidade, a gente Sim, acaba respirando menos por minuto, sim, e sem né? esforço. E É isso que sem eu queria esforço, dizer. e tá de A gente boa. fez o esforço inteiro durante a prática e no final da prática a gente já agregou aquilo para a nossa vida, né? Para o nosso sistema É uma mesmo. adaptação fisiológica Sim, e que acaba interferindo no sistema nervoso autônomo. sim. Legal, Então, esse é um muito baita bom. de um ganho, né? E Uhum. também todos os praticantes têm, e as pessoas com doença de Parkinson também, né? Mesmo com algumas áreas acometidas do cérebro, não, essas áreas não se comprometem, né? Com a prática de yoga, tendem a melhorar, na verdade. As áreas comprometidas não têm problema com essa prática de yoga, muito pelo contrário. Essa prática, esse sistema nervoso autônomo, essa regulação, ela vai fazer bem, vai trazer benefícios para o praticante, principalmente quando a gente fala sobre foco. Lembrando que né, a área cerebral acometida, ela é responsável, ela inicia pelo foco de atenção, e para manter o praticante, a pessoa, né, o indivíduo, tem que sempre retornar ao foco, retornar ao foco. Então, quando você tem uma respiração mais modulada, um nível basal mais tranquilo, você tem mais foco mental. Então já é um baita ganho para uma pessoa com Parkinson, né? Também tem o aumento do estado de relaxamento, né? Por conta da modulação do cortisol, né? Que é nesse eixo HHA, que é a gente chama de hipometabolismo, né? Que é hipotálamo, hipófise e adrenal. Esses três que regulam a liberação do cortisol, né? No indivíduo. Então, esse aumento do estado de relaxamento é justamente por essa regulação. Então, a pessoa, todos os praticantes, e principalmente e também as pessoas acometidas por Parkinson, elas experimentam esse estado de relaxamento justamente por conta desse eixo. Então, já soma o eixo, né, o cortisol, abaixo do cortisol, do hormônio cortisol, junto com o sistema nervoso autônomo, a respiração mais tranquila, todo esse sistema mais apaziguado, né? Uma mente mais serena, uma mente mais focada e também o aumento de alguns neurotransmissores. Um deles é o GABA, né? Voltando, os neurotransmissores eles não são assim dicotômicos, né? Esse faz uma coisa, o outro faz outra. Eles modulam muitas ações do cérebro, né? Muitas ações no indivíduo como um todo. E o GABA é junto com a glutamina, ela é desculpa, glutamina, junto com o aumento do GABA, desculpa, ele traz uma sensação também de paz, né? Então, assim, Não. o GABA, eu me embolei toda aqui para falar que eu pensei outra coisa. A mente passou aqui, acabou, o VRIT passou e eu segui. Perdeu o foco. Perdi o foco. Perdeu o foco. Ai, enfim, né? Hipocrisia. Encontra teu foco aí, deixa eu só falar uma coisa pessoal. Cortisol é o hormônio do estresse, tá, Sim, gente? sim, cortisol é O hormônio do cortisol estresse. é o hormônio do é conhecido como hormônio do estresse. Isso. E estresse é bom na medida certa, né? Mas estresse demais faz mal. E pelo que a Estresse Simone crônico, falou, né? o estresse crônico faz mal. E aí o que a Si falou é que de tudo, né? Ele ajuda a baixar os níveis de cortisol nos pacientes com Parkinson, abaixa no nosso também, né? Mas no Isso, Parkinson também. É que eu também. acho que para quem pegou, né? Eu acho que só para dar uma revisada, os 4 primeiros itens dessa lista, se você fizer fisioterapia, fizer exercício físico, fizer yoga, você vai ganhar os 4 primeiros. Mas se você fizer yoga, você ganha do quinto em diante. O Isso, fisioterapia e exercício físico não vão trazer o quinto, sexto, sétimo, entendeu? Eles não trazem esses demais benefícios. isso, Vai lá, exatamente. Si. E daí o cortisol, essa modulação do cortisol é muito importante para todos os seres humanos, né? E Sim, também para os pacientes com Parkinson. Se a gente for lembrar da comorbidade principal, né, ser a depressão e também a ansiedade. E o cortisol está muito envolvido também nessas duas, né, nesses dois eixos. Então, daí a gente já começa a ver benefícios além, né, da parte física do paciente, né? Muito além do físico, também vem o psíquico e também o cognitivo, que são os três eixos que são acometidos no Parkinson. Então, a partir do aumento do GABA, né, essa modulação GABA, dopamina, a gente também experimenta a redução de estresse, que foi o que eu falei, advindo do cortisol, da regulação do GABA, né? Baixa esse estresse, a ansiedade,
E o paciente, ou o aluno, o indivíduo, ele também passa a ter a maior percepção dos processos mentais. Lembrando o Sutra de Patanjali, Yoga é a supressão, né, das ondulações mentais. Então, assim, essa percepção dos processos mentais, você tem a maior chance de perceber quando eles estão mais apaziguados. Quando estão num flow enlouquecido, a gente não consegue ter esse espaço de percepção, né? Então, a partir dessa percepção desses processos mentais, também vem a melhora da cognição como um todo, né? Então, você melhora a qualidade de vida no eixo físico, melhora no eixo psicológico, com essa redução de estresse e ansiedade, também vai melhorar no eixo cognitivo, né? Na percepção também do ser humano no mundo. Memória, também tem alguns artigos que indicam melhora de memória, né? Que não é um principal sintoma, a perda de memória no Parkinson, mas também acontece, é uma característica mais do Alzheimer do que do Parkinson, mas também ocorre, né? Não é um dos principais. E com tudo isso, com esse ganho de qualidade de vida, no físico, psicológico, cognitivo, há um nítido aumento do quê? Da confiança, né? Do paciente, do idoso, né? E maior independência funcional. Lembrando que a pessoa, quando ela começa a ter os primeiros sintomas, está no estado 1 ou 2 do Parkinson, né? Não há um tempo certo para degenerar e ela avançar os estágios, né? Então, com o avançar dos estágios, ela vai perdendo essa funcionabilidade, vai ficando cada vez mais dependente, tendo aquele tanto de sintomas físicos, sintomas psicológicos, cognitivos e a dependência da sua vida, né? A terceiros, desse cuidado. Então, esse é um dos ganhos que é muito importante para um paciente idoso, normal, né? Normalmente idoso, mas principalmente que tem esse maior cuidado da família ou de um cuidador. Então, em alguns artigos, eu achei muito relatos, tem alguns artigos que são de autorrelato, né? E os pacientes relatavam o quanto eles tinham ganhado mesmo, ganho, né, de independência funcional. Então, assim, a vida deles modificou de tal forma que os outros benefícios do yoga se tornaram secundários, que é o que a gente geralmente dá maior importância, né? Pessoas que não têm nenhuma doença neurodegenerativa, a gente procura paz, a gente quer flexibilidade, a gente quer ficar com talvez um corpo mais esbelto, a gente procura outros benefícios. Enquanto o paciente com Parkinson, alguns deles atrelam, né, atribuem justamente o yoga essa maior funcionabilidade. Lembrando lá daquela definição da OMS, que é justamente essa ser funcional no mundo, que é o que define melhor a qualidade de vida. Tá. Então, todas essas. Você queria fazer alguma pergunta, Adri? Não. Ah, tá, não, porque eu vi você falando alguma coisinha. Eu falei assim, tá, é verdade, eu concordei. Tá bom, porque eu tô ceguinha aqui, não tô vendo nada. Então, a conclusão, assim, da maioria dos artigos e do meu trabalho é que o yoga, ele pode sim ser considerado um tratamento coadjuvante no tratamento padrão da doença de Parkinson, porque o yoga ele deve ser utilizado junto com os tratamentos já existentes, né? Não sozinho. Né? O yoga ele tem que ser usado junto com a levodopa ou com a fisioterapia, junto com o exercício físico também, porque cada intervenção vai contemplar um eixo, né, de sintomas do indivíduo. Então, a levodopa vai modular essa dopamina, a fisioterapia vai lidar com a movimentação, aumento de mobilidade também, e a proteção, né, desse risco de queda, o exercício físico, essa neuroproteção, o ganho de massa muscular, que também é muito importante para um paciente já idoso, independente se ele tem Parkinson ou não, e o yoga, ele meio que faz né, tem todos esses benefícios e tem esse ganho de foco mental, tem esse ganho de independência funcional na vida. Então, ele deve sim ser utilizado, só que ainda existe uma falha muito grande na literatura, que não existe um protocolo fixo de yoga, um protocolo que pode ser considerado um protocolo padrão de prática de yoga para os pacientes com Parkinson. Né? Está lançado o desafio para quem está nos assistindo de começar a pensar sobre isso. Exatamente, está lançado o desafio para um mestrado de alguém. Uma pesquisa para começar a pensar nesse protocolo.
Exatamente, porque a maioria dos artigos, eles tentam, né, criar um protocolo próprio deles, né, de acordo com o autor. Tem autores que utilizaram a Iyengar, tem autores que utilizaram o Power Yoga, que foi uma coisa Eu muito vi, teve um interessante. de Power Yoga, e melhorou força, né, dos Isso, idosos, trabalho de força. Trabalhou exatamente. com o idoso com Parkinson fazendo Power Yoga, eu achei Quem é que top não sai esse, cansado de uma aula de achei Power top. Yoga? Pô, adorei essa pesquisa. Exatamente. Então, assim, no caso do Power Yoga, né, os ganhos sobre a massa muscular foram muito Foi. parecidos com os exercícios físicos. Né? Então, fica também uma proposta, talvez para uma pessoa que não tenha tanto tempo para disponibilizar na vida, né, para conseguir fazer várias intervenções, né? Mas com certeza a intervenção farmacológica e mais alguma, como fisioterapia, e a complementar como yoga, por exemplo, um power yoga. Então, são várias nuances, né, que podem acontecer. A gente tem várias combinações interessantes, né? Então, justamente esse protocolo de yoga que precisa ser criado, e o final do meu trabalho foi justamente essa sugestão, que tem que ser criado um protocolo de yoga justamente para esse público-alvo, para evitar lesões, né, e para garantir que, além do praticante prosseguir na prática de yoga, né, que ele tenha esses ganhos de uma forma segura e controlada, né? Lembrando que ele é uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa. Ele começa uma prática de yoga no estágio 1 do Parkinson e pode progredir, a gente não sabe em quanto tempo, no estágio 4. Né? Então, a gente tem que tentar garantir de alguma forma a prática para essa pessoa. Né? Lembrando que todo esse ganho, né, esse ganho funcional da pessoa também está muito atrelado ao fator psicológico. Né? A pessoa começa a praticar yoga, não tem um protocolo seguro, não tem um protocolo fixo para aquele público, a doença progride e ela sai do yoga. Né? Então, é o que a gente tenta, o que a gente quer Então, foi o que fazer. aconteceu comigo. Sim. Eu posso falar por mim, porque eu, assim, despreparada, né? Uhum. Não tinha esse conhecimento, não sabia, despreparada. Isso já foi há muitos anos atrás. Mas Uhum. despreparada, eu não soube acolher. Eu soube atender, mas até, entendeu? Mas eu não sabia de tudo isso que você expôs hoje. Então, provavelmente agora, né, se aparecer alguém, eu já tenho uma diretriz do que eu tenho que fazer, como é que eu vou montar uma aula, como é que eu vou atender a partir do que você me falou. Mas na época eu não tinha essa diretriz. Então eu não soube lidar. Sim, Entendeu? é sempre Acolhi, legal mas não soube a lidar. E gente ele tentar. abandonou. E ele abandonou, ele saiu. Eu imagino, porque realmente, porque como se torna mais incapacitante ao longo do tempo, né? Uma pessoa no estágio 1 tem os sintomas, tem menos sintomas, sintomas mais fracos, e no estágio 4 são sintomas muito agravados, né? Que talvez chegar numa escola de yoga já seja um baita de um problema, né? Então, por isso mesmo a necessidade de um protocolo, justamente dos tipos de asanas que podem ser utilizados, das adaptações de asanas e também de uma opção de não ser numa escola de yoga, por exemplo, né? Da Sim. pessoa fazer uma aula personal de yoga na sua casa ou no ambiente que ela conseguir, no hospital. Então, só um protocolo realmente oficial vai garantir, né, essa entrada, por exemplo, do yoga num hospital, né, com um protocolo seguro. Ah, Então, legal. é muito importante que aconteça isso. E sobre, assim, a falta de conhecimento, eu acho importante como pessoa, como professora, e fica a dica para os colegas também, de sempre buscar, né, em artigo científico, o que está rolando. Que a gente realmente, quando a gente está de fora, a gente tem uma noção do que bomba de publicação, né? Então, aquela história da gema de ovo faz bem, da gema de ovo faz mal. A gente fica sabendo, assim, com o tempo a mudança, porque dá um boom de alguma forma, né, de artigo científico e começam a publicar na mídia externa. Mas a gente todos nós podemos entrar em base de dados, PubMed, Lilacs, e realmente triar de acordo com o assunto que você quer e dar uma olhada, o que está acontecendo? Será que esse protocolo aqui é legal? E esse outro? E sempre comparar, porque nem a ciência é exata e definitiva, né? Esse jogo de Sim. pesquisa, publica é o tempo inteiro. Então, fica a dica para os colegas sempre aparecer alguma dificuldade, algum público assim, especialmente diferente, né, do comum que a gente está acostumado a atender, vai buscar. Vai atrás de conhecimento, busca e tenta fazer o melhor para o seu aluno.
né, dentro das possibilidades dele e as suas também. Ok. Si, eu queria te agradecer. Olha, eu adorei, porque assim, eu sempre falo, as lives não são para vocês, tá? Deixa eu As encerrar para lives eu ver são para você mim, aqui, eu não estou porque eu vendo. fico aqui estudando. Tu não tá me vendo? Agora tá Agora me eu tô. vendo. Porque eu fico agora, eu fiquei aqui, aprendi um monte, assim, muito legal, muito obrigada. Como eu falei anteriormente, dá uma, para mim, pelo menos, né? Os colegas aí vão se manifestando se quiserem no chat, mas eu acho que dá um norte para a gente, se aparecer, como é que a gente vai acolher essas pessoas. Eu acho que deu um belo Sim. de um norte, assim, para a gente poder atender. Para mim, Sei pelo resumir menos, bem realmente. para o que importa, assim, mais para um professor de yoga, né? Não para uma pessoa que está pesquisando, mas sim para uma pessoa que está lá no tete a tete, né? No cara a cara com o paciente. Porque o pesquisador está ali pesquisando a literatura, mas o professor de yoga está ali com a cara a tapa, literalmente, tentando adaptar, tentando fazer o seu melhor. Então, acho que informação é sempre bom, né? Sim. Independente do público, a gente tem que buscar informação, e com um pouco de informação e muito amor no coração e muita boa vontade, a gente tenta atender o aluno. Com Essa é a professora certeza. falando. Essa não é a pesquisadora, essa é a Essa é a professora. professora, que também passa vários perrengues e a gente vai adaptando, a A gente gente vai vai se virando. tentando, Mas eu né? acho até porque a gente tem amor no coração, é porque a gente estuda tanto para Sim, tentar atender da melhor maneira essas pessoas, né? Qualquer sim, pessoa. Justamente, eu acho que é mais, eu pelo menos acho, penso dessa maneira. Eu acho que eu te conhecendo, eu acho que é isso. Eu acho que é um ato de amor mesmo. Né? sim. Estudar para tentar atender da melhor forma. É um ato de Né? amor coletivo, com a gente, que Exatamente. está realizada, com o outro Com e a com todo o realização do todo, outro, né? A né? gente se realiza com a realização do outro. Sim, Né? E sim. tudo isso passando pelo conhecimento. Sim, Não, então busquem, né? não é? Busquem. Gente, Busquem. Si, obrigada. Ó, uma Imagina, excelente noite. para vocês também. Muito obrigada. Foi maravilhoso, adorei, de verdade. Tá bom, Gostei obrigada. bastante. Qualquer coisa ficam as redes sociais, né, para Coloca contato. aqui, eu vou escrever aqui, ó, o daci.yogini. Isso. Eu, Esse é infelizmente, não o. sou a pessoa mais Ela não é a pessoa mais youtuber, rede blogueira, social, blogueira, porque me ela falta não tempo. é. Ela não é, mas está ali. De repente, se você tiver alguma dúvida e quiser escrever para você, né, Si? Sim, Manda uma sim, mensagem pelo teu Instagram para conversar pode com você. mandar. Tem o WhatsApp lá, se eu não me engano, porque eu coloco sempre, eu uso para divulgação de aulas personais, né, particulares. Eu Isso, consigo fazer mais, né, dentro do meu horário. E lá tem o WhatsApp, fiquem à vontade para perguntar qualquer para dúvida, perguntar qualquer qualquer dúvida. artigo, referência, eu mando. Sim. Si, brigadão, gente. De Pessoal, nada, estudiosos do meu Brasil, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Eu e a Si, como boas nerds que somos, ficamos muito felizes com os nerds, o nerd que habita em nós. o Saúde o nerd que nerd habita que em mim, habita. sauda. Saúde o nerd que habita em você. Muito bom, vou usar para a vida. Tchau, Si. Beijão. Boa Tchau, noite. beijão, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau.